Nos Estados Unidos, o órgão que faz o controle da entrada de alimentos é o FDA. A gente brinca que é a Anvisa aqui no Brasil, né, no nosso caso. O FDA ele faz toda a regulação, tanto do produto, questão de ingredientes, porque tem ingredientes que pode não ser permitido lá. Então, você tem que passar um formulário, uma listagem do que está indo. Todo o processo produtivo tem que ser especificado, né? Desde que entra a minha matéria-prima até quando sai o produto final, eu tenho que descrever esse processo e encaminhar para eles para aprovação. Então, é o processo, os ingredientes, os análises do produto, no nosso caso, tem um pH necessário. Tudo isso eles regulam. A embalagem tem todas as exigências da tabela nutricional, de como está escrito o nome do meu produto, a minha marca, né? Tudo tem uma exigência e a gente tem certificados, que eu sou obrigada a tirar e anualmente eu vou validando essas informações com o órgão para não ter, logicamente, nenhum problema. Porque se eu mando uma carga que esteja em desacordo com a lei deles, eles incineram o container todo. Disputar o mercado externo é para quem tem competência, porque a marcação é cerrada. Eles são bem exigentes, eles vieram até ano passado aqui na empresa, fazer uma inspeção, eles avisam que estão vindo, não pedem, né? Eles só vêm, você é obrigada a receber e mostrar todos os relatórios que eles solicitam. Mas a gente, logicamente, ficou um pouco apreensivo quando sabia que vinha, porque a lei americana e brasileira são diferentes, né? Então a gente fica pensando o que poderiam cobrar, mas foi bem tranquilo, assim, ela realmente viu que não tinha nada perigoso. A premissa do FDA é não fazer mal ao consumidor americano ou à pessoa que esteja consumindo nos Estados Unidos. Então, você tendo uma empresa em ordem, dentro das leis, está super tranquilo. E para dar suporte às exportações, ela contratou um especialista. E uma das características para qualquer empresa que quer se internacionalizar, isso é um meio sem volta, na verdade, é ela ter essa característica empreendedora. Então, o que você deve ter notado aqui é que as pessoas elas têm a capacidade empreendedora de se adaptar, gerar valor para atacar um novo mercado. Não tem mais volta, né? Hoje em dia, ser competitivo só no mercado interno não adianta. Vai ser igual para todo mundo, porque na verdade, se você olhar para os acordos que estão se delineando, Europa, Estados Unidos é uma via de mão dupla, ou seja, não é só nós indo lá, são eles vindo aqui. Então a gente tem que ser competitivo lá fora e aqui dentro também. Perguntei para o Douglas, que é especialista em comércio exterior, quais são os requisitos para se tornar competitivo, aqui dentro e lá fora. Eu sempre digo que uma das premissas da internacionalização é essa, ser empreendedor, né? Porque é o primeiro P da minha metodologia, é o P de pessoa. E tem uma coisa que é muito importante que eu vejo, é gestão estratégica também. Então é pensar com propósito, ter propósito para poder ter um plano e poder atacar um novo mercado. Mas a outra coisa ainda, talvez uma das mais importantes, é não se apaixone pelo seu produto, mas sim pelo seu negócio, por causa das adaptações. Então, o segundo passo, depois de a gente aculturar a empresa e trabalhar isso, já sabendo que é empreendedora, é montar esse plano, né? E aí, por quê? Porque a gente sabe que vão ter adaptações a ser feitas. Ou seja, não tem como eu pensar em vender dentro dos Estados Unidos como eu penso em vender hoje dentro do Brasil. Então, por isso que o planejamento é muito importante e aí a gente trabalha isso com a empresa para ela ganhar musculatura. Outro passo importante nessa caminhada é sempre fazer com que a empresa ela tenha autonomia. Então a gente traz os relacionamentos, a gente mostra com quem ela deve trabalhar e como ela deve trabalhar, mas sempre para que ela saiba que eu vá embora e ela saiba como tocar. Porque quem vai tomar a decisão vai ser sempre a empresa, né? A Nato Palme é porque é graças a essas pessoas que estão aí, não por conta do consultor, né? Acho que a gente é só um fomentador disso, mostrar que pode dar certo. De qualquer maneira, as empresas elas precisam primeiro se preparar e se preparar para aquilo que vai vir. Então, se eu consigo ser competitivo lá fora, eu também vou ser competitivo aqui dentro, entende? Na internacionalização, quando eu estou falando, talvez muitos não compreendam, mas não é só exportação, é importação também. Hoje em dia, a gente precisa também de muitos insumos na importação, muitos insumos importados para nos tornar competitivos. Eu vejo aqui vários casos em que a gente precisa trazer o vidro, precisa trazer o insumo, que seja, para poder se tornar competitivo. O Douglas a gente conheceu por conta do Sport SC, né, que foi do Sebrae, o Douglas era consultor junto com o Sebrae. Quando a gente entrou no Exporta, a gente já estava com um projetinho de exportação.
mas faltava bastante conhecimento, eu não tinha feito MBA, nada, a gente estava só na vontade. E um pouco depois do começo do projeto, né, que a gente já se conhecia, a gente conseguiu a primeira exportação. Pequenas quantidades, né, enfim, mas eu lembro que foi aqui até pelo porto de Itajaí, né. E aí tu tem que fazer a documentação, a invoice, que é a nota da exportação e tal. Eu lembro que daí eu tinha que tirar a nota no outro dia, nem sabia como é que tirava a nota. Eu liguei ao Douglas, como é que eu faço uma invoice? Aí ele falou, invoice é assim, aí Incoterm, que eu também nunca tinha ouvido falar. Enfim, foi explicando naquele momento o que eu precisava saber para exportar. E ali naquele ano todo, toda a exportação que eu ia fazer, eu ligava, Douglas, como é que eu faço isso? Douglas, como é que eu faço aquilo? Aí até ele lembra bem que, né, tem a regra do SGP, acho que até você pode explicar melhor, que ele salvou um cliente meu de pagar um monte de imposto, explicando de uma normativa. É porque, como a gente estava conversando sobre a questão das adaptações ao novo mercado, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos, em um determinado momento, existe um sistema geral de preferência que é feito, né, entre países desenvolvidos com países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Mas, enfim, que beneficia a entrada de um produto estrangeiro dentro daquele mercado. Por quê? Porque existe uma barreira que a gente chama de barreira tarifária, que é o imposto de importação. E aí, lá dentro dos Estados Unidos, ele tinha, eu acho que fazia alguns meses até, que ele tinha virado, os Estados Unidos tinha barrado e tinha voltado de novo. O Congresso americano tinha, de novo, não, vamos ter. E aí ela estava fazendo as exportações para os Estados Unidos através de uma empresa, né, que era o distribuidor. E aí, em determinado momento, quando a gente estava conversando sobre esse trabalho, de como estava sendo feito, eu indaguei, tá, mas ele está recolhendo imposto de importação lá nos Estados Unidos, sim ou não? Daí ela falou, eu acho que sim. E realmente, para minha surpresa, estava. Mas por quê? Porque a gente precisa estar de olho na legislação também, né? Então, existia, nesse tempo, a gente precisou emitir um certificado de origem na época, e aí com isso o produto dela se tornou mais competitivo lá, porque daí o imposto de importação dela tornou-se zero para aquele produto lá dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, faz toda a diferença. Para o empresário, né, o pequeno empresário que queira se inserir no mercado internacional, é essencial ter uma assessoria adequada. Por quê? Porque há muitas questões de a normatização, a efetividade, né, desse mercado, entender quais os custos que nós temos para a mercadoria chegar lá fora. Então eu entendo a pessoa do Douglas, é essencial, né, hoje ele nos representa, porque é a pessoa que está conosco aí no dia a dia, e se não for alguém, né, desse quilate ou dessa característica para assessorar, a chance de ter erro, né, ou de não ter êxito é muito grande.